Boa tarde. Estamos nós aqui para mais uma palestra na Evangelioterapia do Gembe, através do nosso Wi-Fi do amor. Esse Wi-Fi que, através dessa modernidade, consegue levar as palestras para vários pontos, inclusive do planeta, né? Não só aqui em São Paulo, do Brasil, mas do planeta inteiro, ao vivo inclusive. Eu convido a todos vocês que estão neste momento conectados para que mentalizem juntos comigo Jesus, que é o nosso irmão maior, né? Nosso mestre, e vamos agradecer a Jesus pela oportunidade, por mais essa oportunidade, na verdade, né? De estarmos aqui e poder conversar sobre temas que possam nos ajudar na nossa melhora. E quem sabe também, através das energias que emanamos aqui do Manuel Bento, a gente possa, nós aqui, e vocês aí nos seus lares, receberem dessa energia amorosa, para que se fortaleçam, para que se reequilibrem espiritualmente. Esse é o meu desejo para todos nós aqui. E vamos iniciar a nossa palestra então. O tema de hoje é Olhos de Ver. Algumas pessoas me perguntaram se eu estaria repetindo uma palestra, e na verdade não. A outra que tinha um tema parecido, né? Era o olhar sobre a vida. Quer dizer, a percepção que você tem sobre a vida. Essa é mais ou menos na mesma linha de raciocínio, porém ela vai explorar outros aspectos dessa questão do olhos de ver. E ela se baseia, na verdade, em uma frase de Jesus que é bem simples, mas que provoca, né, reflexões que eu diria que até profundas, que somente quem tiver olhos de ver é que vai conseguir perceber. E essa frase é a seguinte, ó: vocês têm olhos, mas não veem. É uma pergunta, né? Vocês têm olhos, mas não veem? Têm ouvidos, mas não ouvem? Não se lembram? É Jesus perguntando para o pessoal. Isso vocês acham lá em Marcos 8,18. Jesus, né, falando assim: vocês têm olhos, mas não veem? Têm ouvidos, mas não ouvem? Não se lembram? Até que ele parece até admirado, né? Para fazer essas colocações, essas perguntas. E aí a gente vai se questionar aqui, por que ele fez esses questionamentos, né? Vocês têm olhos e não veem? Ouvidos e não ouvem? Não se lembram? Não se lembram do quê? Não se lembram de que são espíritos. Nós não nos lembramos que somos espíritos. Nós estamos habitando o planeta e vivenciando aqui situações em que o corpo físico exerce uma influência tão grande que a gente acaba esquecendo ou não lembrando, né, dessa característica nossa, e às vezes nem considerando que de fato somos espíritos. E aí, nesse sentido, a vida ela nos responde de tal forma, quer dizer, as condições físicas, elas nos impressionam tanto que a gente esquece e se afasta, inclusive, das questões espirituais. E na época de Jesus, ele ficou admirado, porque o povo, né, acreditava tanto naqueles doutores da lei, que se afastaram da espiritualidade em si, se afastaram de Deus. Por isso que ele cunha aqui essa frase: vocês têm olhos e não veem, ouvidos e não ouvem, não se lembram. Então, o olhos de ver, na verdade, através desse entendimento, né, e desse questionamento que Jesus faz, ele passa a ser uma habilidade extrafísica, inerente à percepção espiritual, que vai além do ilusório físico. Então veja, passa a ser uma habilidade de poucos. Mas como assim habilidade de poucos? É uma habilidade para aqueles que, mesmo vivenciando essas situações todas que a vida nos impõe, que as condições sociais, né, nos impõem, consegue se manter
afastado dessa influência tão forte que a matéria exerce e que as condições sociais exercem, que se mantém neutro em relação a uma série de coisas. Não se deixa influenciar, não sofre em demasia em relação às questões que acontecem com a maioria das pessoas. Porque crê, porque tem esse olhar, né, que extrapola o físico, que é esse olhos de ver que Jesus fala, né? Precisamos aprender a ver para além do físico e enxergar as situações não com olhos da ilusão, mas com os da realidade, então despojada da imaginação fantasiosa e da percepção mental distorcida. Olha, eu acho que eu fui meio profundo aqui com essa frase. Por que percepção mental distorcida? Porque, na verdade, de novo, como seres espirituais que nós somos, nós não podemos vivenciar a matéria de forma tão intensa como a maioria das pessoas o fazem. Não que a gente tenha que se despojar das coisas, que a gente não tenha que dar valor às coisas. Tem sim, mas o seu devido valor. Por isso que olhos de ver requer enxergar algo que está além das coisas e das situações. Quando as pessoas emergem com profundidade nas coisas materiais, elas fazem coisas do arco da velha. Basta a gente ver aí as situações que estão ocorrendo no nosso país, de pessoas se corrompendo por coisas, né? Falsificando vacinas, olha a loucura, falsificando situações, né? Se deixando levar pelo vil metal. A troco do quê? Porque o que acontece? A sociedade, ela privilegia o ter em detrimento do ser. E os olhos de ver que Jesus se refere nos faz enxergar o ser em detrimento do ter. Então, as pessoas que conseguem ter esse olhar de ver para enxergar além do físico, né? Elas conseguem perceber essas situações. Então elas vão dar valor justo às coisas materiais e vão dar o devido valor às coisas espirituais nas pessoas. A aparência já não é mais tão importante, porque você consegue olhar através da aparência, você consegue enxergar a alma da pessoa, né? Você consegue enxergar o que é de fato aquele espírito. Por quê? Porque você tem um olhar diferenciado. A visão distorcida, ela nasce e se mantém pelas crenças que cultivamos e pelos usos e costumes do meio no qual estamos inseridos. Então, fechando nessa questão que a gente estava iniciando aqui na conversa nossa dos olhos de ver, o que acaba acontecendo? A gente emerge de tal forma nas coisas materiais que os usos e costumes, né, elas nos mantêm amarrados às condições, às crenças e por aí afora. E a gente não consegue sair fora, a gente não consegue enxergar de forma diferente. Por quê? Porque estamos imersos nessas ideias que aí estão. E aí, isso faz com que a gente se mantenha preso a conceitos e preconceitos que não permitem que a gente enxergue de forma diferente a nós mesmos e as situações. E isso faz com que a gente sofra, com que a gente não tenha esperança, com que a gente não acredite, inclusive, na própria espiritualidade. Ou a gente não perceba que não estamos aqui largados, que existe uma razão para tudo, e essa razão é justa e ela é boa, que o amor é que impera. Dificilmente a gente consegue acreditar no amor imperando. Por quê? Porque estamos com crenças enraizadas. E aí os olhos de ver, eles até veem, mas enxergar, e eu coloquei aqui entre aspas, é conforme a nossa atmosfera interior, a nossa própria casa mental.
Então eu posso estar vivenciando situações e como eu não consigo sair fora, né, desse lugar comum, sair fora das crenças, das coisas que nos colocam, eu não consigo extrapolar, eu me mantenho preso. E aí eu crio a minha própria atmosfera interior. Vou dar um exemplo simples. A doutrina espírita veio para nos libertar de uma série de conceitos e preconceitos. Mas nós ainda acreditamos, né, em alguns dogmas, algumas ideias preconcebidas de milênios que nos mantêm enraizados aí em crenças punitivas, de sofrimento, de dor, de pagar. É muito comum você ouvir o espírita falar que veio para pagar, para quitar dívidas, débitos, quando na verdade nós estamos aqui para nos desenvolver. Nós já no plano espiritual nós já meio que realinhamos essas condições e agora nós estamos aqui para um processo de aprendizados novos. Porque quando você pensa que você está aqui para pagar, é porque você está criando dentro da tua própria atmosfera mental. Você não consegue extrapolar, você se mantém preso, né? A forma como você enxerga o mundo e como a maioria das pessoas o enxergam, através dessas crenças. E aí, eu quero que vocês prestem atenção nessa imagem, né? Eu achei ela muito bonita porque ela idealiza ali um cérebro preso a uma âncora, né? A corda que prende a âncora é o seu cérebro, e a mente ancorada em dogmas, crenças, conceitos e preconceitos limita o ver para enxergar. E aí o exemplo que eu usei é esse. A gente está tão encarcerado, tão preso, né, a dogmas e ideias preconcebidas, que a gente não consegue enxergar essa doutrina libertadora. A gente se prende a essas crenças. E aí nós vemos livros que tratam desse tema desta forma, temos palestrantes que, sabe, falam tanto sobre isso. Por quê? Porque não conseguem ter esse olhar de enxergar diferente. Presos que estão a essas crenças e esses conceitos. E aí eu queria que vocês guardassem bem essa imagem aí. Será que o teu cérebro não está ancorado? As suas ideias, a sua casa mental não está presa a esses conceitos e esses preconceitos que vêm de milênios, que não te permitem enxergar? Lembrando que Jesus ficou admirado, né? Vocês têm olhos de ver e não veem? Não se lembram? Dificilmente a gente vê e enxerga como deveria, porque estamos presos. A doutrina espírita, de novo, né, ela veio para nos libertar de crenças ilimitantes que estão enraizadas há séculos. Mas nós não conseguimos. Por quê? Porque não conseguimos ver da forma que deveria. Então é importante compreender essa questão. Você vê, mas você enxerga? Ou você vê conforme o que está no seu íntimo, conforme aquilo que você construiu de acordo com as suas crenças? E aí eu vou voltar novamente a uma mensagem que eu acho bonita demais, né? E aí está aí uma imagem de uma candeia, né? Que eram as velas que eram usadas na época de Jesus. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo, seu corpo terá cheio de luz. Isso está lá em Mateus 6:22. Mas, se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que terríveis trevas são. Aí é Mateus 6:23. Então, diferentemente daquela primeira, em que ele admirado questiona, você tem olhos de ver e não veem? Aqui ele está dizendo, olha, os olhos é a luz da alma.
dependendo de como você vê as coisas, você vai, né, carregar a sua alma de luz ou de trevas. E esse ver é naturalmente isso que nós estamos falando aqui. Você pode enxergar as coisas de acordo com a sociedade, ou você pode ter um olhar diferenciado. Eu vou dar outro exemplo simples. Quando você vê, por exemplo, já aconteceu, tá? Um garoto lá na feira querendo ajudar uma pessoa para carregar a sacola, a pessoa destratou o garoto, tá? Comentou inclusive com a amiga, um garoto maltrapilho. O olhar que ela estava tendo pelo garoto é o olhar que a sociedade tem. Não conseguiu enxergar além. Aí ela desceu, eu estava lá e eu vi isso, tá, gente? Ela desceu, o garoto foi de novo, chamaram a tia. Ela foi brigar com o menino falou assim: olha, tá aqui o dinheiro que a senhora deixou cair. R$50 que ela tinha deixado cair. O garoto viu, pegou e levou para ela. Percebem? Qualquer um que olhasse aquele garoto na feira com este olhar que a sociedade impõe, esse olhar, né, fechado, iria tratar o garoto como um ser abjeto. Mas quem tem olhos de ver, como Jesus falou, talvez olhasse ali e visse um menino, né, um espírito, uma alma, às vezes mais iluminado do que quem estava ali julgando ele, pelo olhar. Isso é só um exemplo dessa questão de, dependendo de como a gente vê, a gente pode encher a nossa alma de luz, ou pode nos transformar a nossa alma em trevas. E para reforçar essa questão, eu trouxe aqui uma fábula. Não sei se todos conhecem a fábula da janela e os lençóis. Essa fábula ela conta mais ou menos o seguinte: que um casal, né, adquiriu um imóvel e mudaram recentemente para esse imóvel, e eles tinham o hábito de todo dia de manhã tomar o café ali juntos, e a esposa levantava sempre com a caneca de café e ia lá olhar na janela, porque ela gostava da vista. Um dia ela fez isso e ela reparou na vizinha estendendo os lençóis, olhando pela janela. Como nessa imagem aqui, né? Ela viu a vizinha estendendo os lençóis. Ela vira para o marido e fala assim: nossa, meu bem, olha, a vizinha está estendendo os lençóis, mas eles estão sujos. Será que ela não percebeu que ela não lavou direito? Estão tudo manchados, sujos os lençóis. Como é que ela vai pendurar desse jeito? Bom, o marido olhou, ouviu, ficou quieto. Dia seguinte, novamente, ela volta lá para a janela para olhar, e está lá a vizinha novamente estendendo os lençóis. E ela de novo fala para o marido: mas olha, ela de novo estendendo os lençóis sujos. Eu que não conheço ela, se eu a conhecesse, talvez eu fosse lá ensinar, falar para ela, ver que sabão ela está usando, ou então, se ela não tem um sabão, de repente a gente poderia dar para ela e tal, porque olha, é um absurdo. E o marido ouve e ficou quieto. Bom, passou alguns dias, né, a mesma situação. Um belo dia ela olha e fala: meu bem, olha, ela mudou o lençol, ou ela mudou o sabão, ou ela aprendeu alguma coisa, porque agora os lençóis estão limpos. O que será que aconteceu? Aí o marido olha para ela e fala assim: olha, eu levantei um pouco mais cedo e lavei a nossa janela, limpei a nossa janela, porque na verdade era a janela que estava suja e não os lençóis da vizinha. Então, essa fábula é para a gente pensar. Como no exemplo que eu usei do menininho, né? A gente está com um olhar sujo, talvez. E o que é esse olhar sujo? É com base nas crenças, é com base nos conceitos que estão enraizados, que não faz a gente perceber que tem algo além, que fez Jesus se admirar e falar: vocês têm olhos e não veem? Não se lembram? Somos seres espirituais vivenciando uma experiência, só que a matéria ela influencia demais e a gente acaba se deixando levar e não acreditando. E às vezes a gente precisa limpar a nossa janela
para poder enxergar direito. E para limpar a janela, nós precisamos mudar o nosso mental, a forma como a gente enxerga as coisas e como a gente se enxerga também. Então olha essa imagem aqui, olha. É preciso limpar a nossa casa mental para nos abrirmos à vida real, desprovida de preconceito. Como? Questionando. Mas peraí, como assim? Quer dizer que para mim me abrir para a vida real, né, desprovida aí dos preconceitos, eu tenho que questionar? Sim. Porque se você tiver dentro da doutrina que for, e inclusive dentro da própria doutrina espírita, aceitando tudo sem questionar, você está tornando a doutrina adequada aos conceitos e preconceitos que existem ao longo do tempo, quando na verdade ela veio para nos libertar disso. E aí você não consegue enxergar da forma como deveria, porque você está preso, né? Você não consegue extrapolar o seu olhar, você fica preso àqueles conceitos que ali que existem. E tudo que você ouve, tudo que você vê, não vai conseguir trazer para você uma visão que deveria. Então é de extrema importância questionar. Porque o questionamento, vai permitir que você tenha a autonomia necessária para derrubar barreiras e construir o ser emancipado, consciente e responsável por si mesmo. Eu gostei também bastante dessa imagem aqui, de você, né, como ser derrubando barreiras, você desbravando as coisas, sendo autônomo para decidir por si. A partir do momento que você consegue isso, você se emancipa. E aí você assume a responsabilidade por si mesmo. Você não vai jogar nos espíritos, entendeu? Não vai jogar nos mentores, nem nada disso. É você. Você que vai construir, e você só vai conseguir construir isso com questionamento. Tá certo? Aliás, diante disso aqui, eu queria fazer uma observação interessante. Que até eu mesmo, recentemente, acordei, enxerguei isso aí, vai. Podemos dizer que eu enxerguei isso. A gente sempre ouve falar dentro da doutrina espírita que nós somos influenciados pelos espíritos. Não é isso? Aliás, questão 459 do Livro dos Espíritos. Porém, nós também não somos espíritos? Perdão. Então nós podemos influenciar os espíritos também, mais do que a gente imagina, e não só sendo influenciados por eles. Só que para mim perceber isso, para mim entender essa situação, eu preciso estar emancipado. Porque enquanto eu ficar preso a esses conceitos, a essas crenças que não me permitem questionar, eu vou estar sendo manipulado, eu vou estar sendo dirigido, quando na verdade o grande objetivo nosso aqui é o nosso próprio desenvolvimento. A responsabilidade por si mesmo vai te afastar da mendicância espiritual a qual muitos estão presos há séculos. Isso aqui também é profundo. O que é mendicância espiritual? É você se tornar um eterno pedinte. Só pedindo, 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 não fazendo por merecer, entendeu? Esquecendo do bater e abrir-se-vos-á, né? Pedir, obtereis. Não esquecendo da lei do trabalho, por exemplo, que a doutrina espírita ensina, lei de progresso. Basta você analisar, e eu peço que você inclusive pense se você não age como um mendigo espiritual, quando você poderia estar dando alguma coisa, entende? Ao invés de ficar mendicando, você poderia ser aquele que doa da sua luz, da sua energia para os outros, e não se tornar um eterno pedinte. Essa questão
da mendicância espiritual é porque você não se torna responsável por si e não se emancipou. Várias pessoas, desacostumados, que estão em laborar por si mesmos, muitos tornam-se pedintes espirituais e tão dependentes de terceiros que dificilmente assumirão a autonomia necessária para emancipar-se espiritualmente. Então, desacostumados que estão a laborar por si mesmos, ou seja, a trabalhar por si, se tornam pedintes e ficam dependentes de terceiros, quer seja o dirigente espírita, o médium, os espíritos, os mentores, quando você poderia estar contribuindo com a sua luz, contribuindo com a sua energia, para você ser diferente e para você ajudar a transformar o ambiente à sua volta. Nossa, mas não depende das pessoas. Não, depende de você. Nós não somos nós os construtores de nós mesmos. Então, os olhos de ver permite o pensar por si mesmo, que leva à autonomia e à emancipação do espírito. E essa imagem tenta mostrar isso. Você no meio da multidão sendo alguém que é iluminado, alguém que espiritualmente falando contribui com os demais, sai da mesmice e que todos, ou a grande parte das pessoas estão inseridas. Deixa de ser o pedinte e passa a ser aquele que doa. Olha, e não é difícil, hein? A autonomia vai permitir você refazer o olhar sobre a vida. Quando você se torna alguém autônomo, alguém que assume as rédeas de si mesmo, com responsabilidade naturalmente, você vai ter um outro olhar sobre a vida. A sua vida vai ser outra. E, consequentemente, você passa a ter um outro olhar sobre a morte. Porque ela já não te preocupa tanto, ela não te assusta mais. Você consegue perceber essa questão espiritual que tanto deixou Jesus incomodado lá com o pessoal. Não se lembram? Vocês não se lembram que são espíritos? Então você vai passar a ter um outro olhar sobre a vida e um outro olhar sobre a morte. Vai passar também a ter outro olhar sobre as pessoas à sua volta. E, consequentemente, sobre você mesmo e também sobre Deus. Que você vai perceber esse Deus amoroso que Jesus veio apresentar. Não esse Deus punitivo que Moisés apresentou e que até hoje está presente na vida de tantas pessoas. Vou ler de novo. A autonomia permite refazer o olhar sobre a vida, a morte, as pessoas, você mesmo e sobre Deus. Importante a gente pensar o seguinte também: não fique preso ao passado. Se você está preso no passado, você não consegue olhar para frente. Você fica sempre olhando pelo retrovisor. Sabe o que acontece com uma pessoa que está dirigindo e fica só olhando para o retrovisor? Uma hora ela não vai ver o que tem na frente, ela vai bater. Vai se estatelar num poste, numa parede, sei lá. O passado é algo que aconteceu para construir o que você é hoje, no teu presente. Então, olhar para trás só para aprender alguma coisa. Agora, ficar preso ao passado não vai te ajudar em nada a mudar o seu olhar. Também não se prenda a olhar um futuro que poderá não ocorrer. Você fica preso no passado ou fica vivendo um futuro que talvez não aconteça. Quantas pessoas não se perdem nisso? Que como não conseguem enxergar as coisas que estão à sua volta, apesar de ter o olhar de ver, ou ficam presas ao passado, ou então imaginando o que pode ser o seu futuro, tristes com o seu presente. Quando na verdade esse presente pode ser o presente. Vou explicar melhor. Pode ser, não, é. O presente
Na verdade, é o presente de Deus para você, que é a sua própria vida. É aquele que confiou em você. E você duvida. Então não fique preso ao passado e nem prendendo o seu olhar a um futuro que pode não acontecer. Viva o presente, porém confiante e liberto daquilo que te faz sofrer. Bom, como é que eu consigo fazer isso? Viver meu presente confiante e liberto daquilo que me faz sofrer. Bom, primeiro, entender o que é que te faz sofrer. Depois, mudar o seu olhar sobre as coisas. Repensar a sua vida, os seus conceitos, as suas crenças. Se você não está preso, como naquela imagem que eu mostrei, do cérebro preso à âncora, libertar-se mesmo dessas ideias que estão aí, que te confinam, que fazem você ter um olhar, segundo Jesus, que te traz trevas ao invés de te iluminar. Isso só depende de você, não depende dos outros. E eu vou encerrar agora a palestra. Eu vou trazer aqui 2 frases do livro do Pequeno Príncipe. Quem não leu esse livro, vale a pena ler, viu? É do Antoine Saint-Exupéry. Antoine Saint-Exupéry, o autor. Um livro fantástico de reflexões. E a primeira fala assim, que tem a ver com o tema, O essencial é invisível aos olhos e só se pode ver com o coração. Olha, não é fantástico? O essencial é invisível aos olhos e só se pode ver com o coração. Vocês querem ver essa frase ser aplicada a uma coisa que eu já falei aqui na palestra? A história do menininho na feira? O que era o essencial ali, e que estava invisível aos olhos, porque a pessoa não estava vendo com o coração? O próprio garoto, a situação dele. Porque se visse com os olhos do coração, talvez não tratasse de forma tão pejorativa, preconceituosa, e acabando tendo que tomar uma lição do próprio garoto, porque ficou admirada do garoto vir devolver o dinheiro para ela. Olha que interessante, o essencial é invisível aos olhos, só se pode ver com o coração. A outra é: para enxergar claro, basta mudar a direção do olhar. Você quer enxergar claro? Mude a direção do olhar. O que é que você está trazendo para dentro de você com o seu olhar, segundo Jesus, Porque o olhar é a luz da alma. Você pode estar olhando na direção errada ou não tendo os olhos de ver, conforme falou Jesus. Então, para enxergar claro, basta mudar a direção do olhar. E finalizando mesmo, mais uma frase de Jesus aqui, olha. Vós sois a luz do mundo. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens. Isso está lá em Mateus 5, 14 e 16. Somos a luz do mundo. Nós estamos resplandecendo a nossa luz ou nós estamos apagando a nossa luz com os nossos conceitos, nossos preconceitos, as nossas ideias enraizadas em pecados, em culpas, fazendo com que a gente se sinta pessoas sofrendo quando deveríamos estar iluminados, ajudando a iluminar os que estão à nossa volta. É isso que é os olhos de ver. Tá bom? Agradeço a atenção de todos vocês e que Jesus possa nos abençoar, que a gente possa ter os olhares a partir de agora, de ver de forma adequada, até para aprender a se enxergar como alguém merecedor de estar iluminado, e que a nossa luz possa prevalecer sobre qualquer treva que queira trazer para nós. Tá bom?
Tudo de bom para vocês.